Hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 11. João capítulo 11. Para esse culto fé, a palavra que Deus colocou no meu coração tem o tema que é além do que os seus olhos veem. Além do que seus olhos veem. É importante a gente, às vezes, se lembrar daquilo que nós somos através de Cristo. E através da fé que nós temos, é que nós nos achegamos a Ele. E que nós podemos acreditar em tudo aquilo que Deus é. E Deus colocou essa mensagem no meu coração. E eu queria muito que você pudesse já abrir o seu coração, a sua mente nessa noite, para que pudéssemos juntos receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. Creio que já deu tempo de você abrir João capítulo 11, do versículo 1 até o 16, nós vamos ler. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Acende só um pouquinho as luzes das laterais. O pessoal dessa com a Bíblia não consegue enxergar depois, vocês podem baixar um pouquinho. Só para a gente, senão eles estão com a Bíblia caçando e não conseguem enxergar. Vamos lá, versículo 3. Diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois se vê a luz desse mundo. Versículo 10. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Feche seus olhos. Espírito Santo, nessa hora, Pai, clamamos a Ti. Pedimos para que o Senhor venha de encontro ao nosso coração e que nesse momento da palavra o Senhor fale conosco, o Senhor possa trazer a nós, Pai, a realidade dos céus e que possamos, através do Espírito, Pai, receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Me use como instrumento em Tuas mãos e tenha liberdade aqui, Espírito Santo, para curar, para libertar, para salvar, para restaurar, para trazer sabedoria e discernimento. E que em nome de Jesus possamos sair daqui hoje transformados pela Tua palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Além do que seus olhos veem. O tema dessa mensagem. E antes de ir a fundo naquilo que Deus tem para falar conosco essa noite, eu já quero falar sobre o texto, sobre aquilo que lemos. É muito interessante, quando nós lemos essa parte, esses 16 versículos de João capítulo 11, você consegue identificar tantas coisas já. Primeiro, que você vê que Jesus, ele tinha pessoas queridas, ele tinha amigos, ele tinha pessoas que para que ele pudesse seguir, fazer o ministério dele, de acordo com aquilo que Deus
colocou como missão para ele, ele precisava também muitas vezes não estar presente. Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava Marta, mas ele tinha uma missão também para que ele pudesse fazer. E às vezes essas pessoas que nós amamos, elas, mesmo distante, sabem que pode contar conosco. E foi por isso que quando aconteceu de Lázaro ficar doente, as irmãs dele foram até Jesus. Isso nos dá uma lição, que é de algo que nós vamos falar aqui, nessa noite. Mas é interessante que aqui, Jesus, ele continua fazendo aquilo do qual foi determinado, ele continua seguindo de acordo com os planos que ele tinha naquele momento. E ele não vai até Lázaro, no tempo determinado. Talvez você que está aqui essa noite ainda se sinta culpado de algo que aconteceu com alguém que você amava, ou de alguma situação que aconteceu que você fala assim, dentro do seu coração: se eu tivesse ido antes, se eu tivesse feito alguma coisa, isso não teria acontecido. E aqui Jesus nos ensina assim: nada é no nosso tempo, nada é de acordo com aquilo que nós podemos fazer. Tudo tem um tempo determinado por Deus, e há tempo para todas as coisas. Não é assim que se diz lá em Eclesiastes? Deus está no controle, a gente tem que entender isso. É óbvio que vão existir situações, vão existir exceções, mas aqui Jesus ele deixa muito claro o porquê ele não foi. Ele diz no versículo 4, ele fala assim, essa doença não é para a morte, isso vai ser para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Ele fala assim, então, quem estava ali com ele já era para ter já se tocado, falou assim: Jesus falou que não é para a morte, Jesus falou que vai ficar tudo bem. Então ele não foi, não é porque ele não ligava para as pessoas, não é porque ele não amava, não, porque ele tinha algo já muito maior para que isso fosse evidenciado. Isso é importante. Mas aqui o que chama muita atenção também, nessa introdução passando para vocês, é sobre o comportamento dos discípulos. O comportamento dos discípulos, que a gente falou de Jesus, falou dos amigos de Jesus, de como é um comportamento, muitas vezes, que nós temos com aqueles que amamos, com o ministério, enfim, com o trabalho, com muitas coisas que nós temos que fazer, além de estar com as pessoas que amamos. Mas aqui eram os discípulos, aqueles que estavam incumbidos de caminhar com Jesus, aqueles que nesses 3 anos estavam ali, juntamente com Cristo, estavam ali, para servir a Cristo, nesses 3 anos caminhando juntos, conheciam a Cristo, ouviu ele dizer muitas coisas sobre o reino de Deus, fazer milagres. Aí aqui, a primeira oportunidade que eles têm de serem incrédulos, eles são. Porque ele fala assim: ô Jesus, eu sei que você gosta de Lázaro, eu sei que eles são seus amigos lá, mas vamos voltar para lá não? Você lembra que pouquinho tempo atrás, a gente estava lá e tentaram te matar, tentaram te apedrejar, a gente tinha que sair fugido de lá. Nós vamos voltar para lá, a gente vai morrer. Eles não queriam ajudar Lázaro. É amigo de Jesus, está tudo bem, mas assim, não, se a gente for para lá, a gente vai morrer, então não vamos para lá não, Jesus. Não vamos para lá. Quando Jesus pega e fala assim, não, Lázaro está dormindo, a gente vai lá para acordar ele. Aí você fala assim: ô Jesus, está de brincadeira, né? A gente vai sair daqui, onde a gente está tranquilo agora, a gente vai voltar para a Judéia, onde o pessoal queria matar a gente, só para acordar lá. Se ele está dormindo, deixa ele dormindo, deixa ele lá tranquilo, daqui a pouco ele vai acordar. Aí Jesus desenha para eles. Desenha. Muitas vezes Deus tem que fazer isso comigo e com você, né? Desenha. Ele vem desenha para a gente, fala assim, não filho, eu quis te dizer que ele morreu, Lázaro está morto. Então nós vamos lá, porque ele vai reviver, vou ressuscitar ele. Aí você acha que eles se alegraram com isso aí? Falaram: nossa, gente, ia ressuscitar alguém. Jesus falou para eles assim: agora a gente vai viver um milagre do milagre, se podemos dizer assim, né? Era para ele estar animado. Aí ele falou: não é possível, mesmo assim a gente vai voltar para lá? Vamos então. Foi o que aqui Tomé falou assim: vamos voltar para a gente fazer o quê? Você está morto? Primeiro que Tomé não acreditou que ia ressuscitar, falou assim: vamos morrer com ele, né? Vamos morrer com ele. Então olha só, entenda, isso aqui é muito importante. A gente tem que ter uma visão, um olhar além daquilo que nós podemos ver. O nosso olhar, a nossa visão tem que estar em Cristo, mas não naquilo que Ele pode nos oferecer, mas naquilo que Ele é, na sua essência. Porque eu vou falar uma coisa para você,
Os discípulos já tinham visto milagre, os discípulos já tinham vivido muitas coisas com Jesus. Só que isso passou a ser rotineiro, passou a ser algo assim, ó. A gente já sabe o que faz. A gente já sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus é fiel, a gente já sabe que Deus faz milagres. A gente já sabe. Só que assim, Deus, se isso aí vai me prejudicar, se isso aí vai me atrapalhar, se eu vou correr risco de morte, deixa eu quietinho aqui. Tá tranquilo já. Eu já sei que o Senhor é bom. Eu já sei que o Senhor faz grandes coisas. Eu já sei, mas ó, deixa assim agora. Então, a gente não pode cair num comodismo diante do Senhor, um comodismo diante da nossa fé. Não podemos, porque senão a gente sempre vai estar limitado àquilo que somos, àquilo que podemos fazer, ou mesmo crendo, mesmo sabendo do poder que Deus pode fazer em nós ou através de nós, se isso, através do nosso olhar, a gente entender que vai nos prejudicar, a gente também não vai se mover. A gente não vai se mover. Deus pode vir, Deus pode desenhar para você, Deus pode falar assim, ó, eu tenho um plano na sua vida, eu estou te dando direção, eu estou falando com você, Deus fala com você através da palavra, Deus fala com você através de quando você ora, que você lê a Bíblia, Deus manda um profeta para você, Deus fala, mas você fala assim, isso aqui vai me prejudicar, Senhor, não vai dar bom para mim não, vou ficar quietinho aqui. Então Deus muitas vezes, Ele quer que você possa ter esse olhar diferente. Nessa noite nós vamos falar sobre isso, né? Porque o que os seus olhos veem são de acordo com a naturalidade daquilo que cada situação lhe apresenta. Isso é fato. Então, se você vê hoje, se você estiver em algum lugar e acontecer uma agressão física de um homem perante uma mulher do seu lado, você pode ter várias reações. Você vai ver isso como algo ruim, creio que a maioria daqui vai ter esse entendimento, é algo ruim, mas se você foi alguém que foi traumatizado com isso, lá atrás, você pode ficar paralisado também ali. Você acha errado o que está acontecendo, o homem agredindo a mulher, ou que seja o oposto, a mulher agredindo o homem, mas você não vai nem falar nada. Você vai ficar quieto, não porque você está sendo alguém conivente com aquilo, porque você foi traumatizado através de vivências que você teve, talvez agressões que seu pai fazia com a sua mãe, ou que sua mãe fazia com seu pai, ou talvez que você sofreu. Quando você vê uma situação dessa, você para. Talvez você é aquele que, numa situação dessa, você já entra no meio, já vai se metendo, já vai fazendo. Talvez você é alguém mais controlado, que já consegue na hora ligar e já chamar a polícia, enfim. Cada um vai ter uma reação de acordo com aquilo que é a sua naturalidade, daquilo que é a sua vivência, daquilo que vai acontecer. E são várias situações da nossa vida que são assim. E o que nós temos que começar a vivenciar é de enxergar as coisas com os olhos da fé, com os olhos do coração, com os olhos de Deus, porque nós viveremos em nossa vida situações difíceis, como pode acontecer de uma agressão, de um insulto, de um movimento dentro da sua empresa lá, que às vezes do nada alguém surta e começa a falar e fazer um monte de coisa, às vezes com você, às vezes com o seu amigo, às vezes com o seu chefe, e você vai viver situações difíceis assim, você vai viver situações alegres, muitas coisas. Então você tem que começar a ser alguém centrado, alguém que começa a enxergar as coisas com os olhos da fé, com os olhos do coração, porque senão você sempre vai ser alguém que vai tomar as suas decisões baseadas em duas coisas. Ou você toma uma decisão baseada na razão, alguém muito racional, alguém que fala assim, não, toma essas decisões porque assim é melhor, porque isso é mais interessante, isso é certo, isso é errado. Ou você vai ser alguém que vai tomar suas decisões através da emoção, seja certo ou seja errado, você vai agir, você vai fazer, porque você é alguém que age pela emoção, que você age pelo momento. E se você não tiver esse controle, você vai ser alguém que vai tomar suas decisões baseado nessas duas formas de ser. Ou as coisas vão ficando diferentes. E aí, de acordo com aquilo que você vê, de acordo com você somente enxergar através da sua naturalidade, os seus olhos carnais, você vai ser alguém que vai ter as suas ações de acordo com alguns pontos específicos. Então tá, eu sou obrigado a fazer? Então eu faço. Eu estou na minha empresa, eu sou obrigado a colocar um uniforme, então eu coloco. Eu estou na minha empresa, eu sou obrigado a fazer uma certa função, então eu faço. Você não faz nada que não seja a sua obrigação. Sim, quer para ser? Ok. Você vai ser essa pessoa.
Essa pessoa que não, você é obrigado a fazer, eu faço. Ou então você vai ser alguém que sempre vai se mover de acordo com o peso da responsabilidade. Algo está te ferindo, algo está te machucando, mas você vai continuar tomando as mesmas atitudes, porque você tem uma responsabilidade. Eu sou chefe de família, eu sou o pai, eu preciso sustentar a minha família, então se for preciso, eu faço qualquer coisa, tá? Mas está fazendo isso por amor? Está fazendo isso por quê? Por quê? Talvez o peso da responsabilidade pode muitas vezes te fazer tomar decisões que não agradam ao Senhor. E também é esse zelo que você tem que ter, de ser alguém que em todas as suas ações, todas as suas atitudes, agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor. Senão você vai ser essas pessoas. Age de acordo com as obrigações, com as responsabilidades, ou medo. Medo. Suas ações são determinadas pelo medo. Se alguém vem e te impõe algo e fala que se você não fizer, você vai sofrer as consequências, igual quando a gente é pai, né? Pai. O Noah tem 3 anos. Então, o que eu faço com ele? Eu falo para ele assim, ó, o Noah nem vai por medo, né, gente? O Noah, ele é muito competitivo desde criancinha. Então, Noah, vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Por que será que ele é competitivo, né? Não sei, né? Não sei. Aí eu falo, Noah, vamos tomar banho. Ele fala, não, papai, não quero. Eu falo, eu vou chegar primeiro no banheiro. Ele já sai correndo, já vai. Então, tem decisões que vai sendo tomadas assim, mas o Noah é uma criança. O Noah tem 3 anos, tem muitas coisas que estão sendo formadas fisicamente, emocionalmente. Então, é normal essas atitudes de uma criança. Mas você não é criança mais. Você não é mais alguém que tem que ser movido de acordo com as emoções, de acordo com as imposições, de acordo com os medos, de acordo com as culpas. Gente, quantas vezes você já deixou de fazer coisas por medo, por culpa, porque você fala assim, se eu fizer isso daqui, minha mãe vai ficar chateada, se eu fizer isso aqui, meu pai vai ficar chateado. Quantas vezes? Eu me lembro, gente, que quando eu retornei para Cristo, eu estava com uns 23, 24 anos. Então eu fiquei dos 11 aos 19 anos, me converti com 11 anos, fiquei até os 19 na igreja, mas depois, por diversos motivos, saí da igreja. Fiquei muito tempo distante, muito tempo longe. E quando eu voltei para a igreja, eu lembro que eu fui conversar com a minha mãe, falei para minha mãe, falei assim, mãe, voltei para a igreja, estou firme, tenho um encontro com Jesus, vou seguir. Minha mãe falou assim, estou muito feliz que você está em Cristo, que é uma vida boa. Mas assim, não me chama para vir para a igreja, não. Não quero saber de igreja. Minha mãe também estava traumatizada. Então, talvez, naquele momento, que era tão importante para mim, eu tivesse sido alguém que me movesse assim, cara, mas olha só, se eu fizer isso, talvez minha mãe fique chateada. Então eu não vou para a igreja não, né, porque minha mãe vai ficar chateada. Talvez eu não estivesse aqui, talvez ela não estivesse aqui hoje com a gente, servindo. Eu falei, amém, tá tranquilo. Falei, o que eu posso fazer? Eu posso colocar dentro da cabeça dela, que ela tem que ir para a igreja, que é a melhor coisa? Eu me lembrei, eu falava assim, quando era eu que estava fora da igreja, quantas vezes minha mãe ficava assim, vamos para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que ir. Eu falava, nossa, que chatice, né, cara, se eu não quero ir, eu não vou, mano, não vou. Eu lembrei, por que eu vou ser alguém assim hoje? O que eu posso fazer? O que a palavra diz que eu posso fazer? Orar. Ore incessantemente. É assim que Paulo escreveu lá em Colossenses, ore incessantemente. O clamor dos santos, orar. Então orava. Eu me lembro que eu fui ao monte para orar por 2 motivos. Falei, Deus, eu vou estar aqui. Eu fui 8 sexta-feira, não fui nem 6 e nem 7, né, para não ficar em números, né? Fui 8. Falei, vamos 8. 8 sexta-feiras. A gente foi 8. E aí, coloquei 2 propósitos diante do Senhor. Um era para que minha mãe pudesse voltar para Cristo. E Deus, é sua filha, só vou orar. E outro era pela minha futura esposa. Eu não namorava, não conhecia a Flávia, não. Mas eu falei, Deus, se eu for escolher, vai dar ruim. Então vamos orar, vou colocar diante do Senhor para o Senhor preparar. Né? E deu certo, graças a Deus, estamos há 10 anos, muito bem, felizes e servindo ao Senhor. Maravilhoso. E minha mãe hoje na igreja, bênção. Você não precisa se desesperar. Você precisa começar a olhar além daquilo que você pode ver, porque senão você vai começar a ser neutralizado pelas situações, você vai ser bombardeado pelas emoções, você vai ser alguém que vai falar assim, cara, as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer, você precisa ser alguém.
Ora, coloca diante do Senhor, exerça a sua fé, aquilo que você já conhece da palavra. Se você conhece pouco, conheça tudo, leia tudo. Se você leu uma vez, leia duas. Se você leu 10, leia 100. Leia, sempre tem coisas para que a gente possa aprender com o Senhor. Até porque a Bíblia nos ensina que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Hoje a nossa fé está sendo abastecida aqui, mas você pode se abastecer todos os dias lendo a palavra do Senhor. Lendo ali um capítulo, 2, 3, você pode se abastecer. Até que um dia meu telefone tocou, minha mãe falou assim, queria falar com você. Falei, o que foi, mãe? Não, eu queria falar com você, mas como homem de Deus. Falei, o que eu vou falar para ela? O que eu vou falar para ela? Não era líder de nada, não era pastor de ninguém. Falei, Jesus. Falei, orar, Espírito Santo. Então a palavra diz que o que eu não souber orar, o Espírito Santo ora por mim. Mas o que eu não souber falar, o Espírito Santo pode falar por mim também? Me ajuda aí. Deu certo, ela voltou para a igreja que nós estávamos na época, que era Nazareno, nós ficamos juntos lá. E foi indo, mas a gente precisa começar a entender que o Senhor é quem opera em nós, que o Senhor é quem nos move, que o Senhor é que nos fortalece. A fé que nós temos provém de Deus, então nós precisamos buscar nele, buscar mais. A palavra diz, peça mais eu lhe darei. Peça mais fé, peça sabedoria, peça discernimento, peça, porque senão você vai ficar lutando as guerras segundo as suas forças. Chegar uma hora que você vai se enfraquecer, e um soldado fraco, e alguém que está fraco vai começar a olhar para as suas fraquezas e querer desistir, ou vai olhar para o seu comandante e vai falar assim, não tem plano para mim. Se eu continuar, eu vou morrer. Por que você acha que Tomé falou isso aí? Porque estava fraco na fé dele. Ele falava assim, cara, se eu continuar fazendo isso que Jesus está falando, eu vou morrer, mano. Mas acho que Tomé era tão assim, tipo, vai com as outras, né? Tem uma citação que fala, Maria vai com as outras, né? Que fala, mas mesmo assim, mesmo que a gente vai morrer, eu vou, porque está todo mundo indo, né? Por que ele foi? Né? Se não acreditava. Tomé era um engraçadinho, né? Talvez só aquele que falava as coisas, né? Mas você não pode ser assim. Você não pode ser alguém que se move pelas suas emoções, que age por aquilo que está se apresentando aos seus olhos hoje, senão você não vai conseguir viver a plenitude de Deus na sua vida e na sua história. Não vai. Eu queria chegar aqui para vocês e falar assim, que hoje faz 14 anos dessa época que eu retornei para Jesus, e foi só bênção, só maravilha, que depois disso não teve tribulação, não teve situação difícil, não teve nada. Não é assim a vida do cristão, do evangélico, não é, gente, não é. A gente continua tendo aflições, a gente continua tendo dificuldade, a gente continua tendo dúvidas, a gente continua... Mas a nossa fé tem que ir sendo fortalecida. Esses dias ruins virão, esses dias difíceis virão, e a gente faz o quê? Se coloca diante do Senhor, e a gente começa a buscar Ele, começa a buscar para que a gente possa perseverar, para que a gente possa avançar, para que a gente possa alcançar. Não vai adiantar a gente tentar fazer do nosso jeito, porque senão vai chegar momentos que a gente vai começar a fugir da realidade. Sabe aquelas pessoas que fogem da realidade? A realidade, não é isso não, deve ser outra coisa. Não, Deus, Ele é maravilhoso, então o tempo todo as coisas vão ser bênção na minha vida. Eu devo estar fazendo uma coisa de errado. Não sei, fica doido, não, gente, é natural. A gente tem que ir sendo fortalecido dia a dia. Ou, às vezes, a pessoa vai agindo mesmo devido à sua incredulidade, assim como Tomé aqui. Só que a incredulidade paralisa você. Tem muitas coisas que você está deixando de viver hoje que Deus já falou com você. Assim como foi com Tomé, já falou assim, queridão, queridona, fica tranquilo. A doença de Lázaro lá não é para a morte não, vai ser vida. Quantas coisas Deus falou com você, vou fazer, vai acontecer, você já tem testificado no seu coração, você já sabe que Deus é com você nisso, Deus já te deu um plano, Deus já te deu uma direção, Deus já te deu um chamado, Deus já te deu, e você está, não, mas acho que não é Deus que está falando comigo não, acho que eu não sou alguém capaz de alcançar isso aqui não, então eu vou ficar aqui quietinho na minha, não vou avançar não vou, eu não vou nem orar pela minha família, para que a minha família possa estar diante do Senhor, porque quem sou eu? Você acha que Deus vai ouvir minha oração? Não, eu não vou nem servir na igreja, porque eu não tenho nada para oferecer para as pessoas, eu que preciso de algo.
A sua incredulidade te para, você é alguém paralisado pela sua incredulidade. Quanto mais você é alguém que vai exercer algo. Vou dar vou falar um negócio para vocês aqui, ó. A fé que vocês acham que é de vocês, nem é de vocês. Provém de Deus. Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele sabe o quanto nós somos limitados, que Ele não deixa que seja algo nosso, que se a fé fosse algo nosso, sabe quantas pessoas teriam aqui nessa igreja, qualquer outra igreja? Nenhuma, teria nenhuma. Mas a fé é um presente de Deus, é um dom que vem dEle. Então toda vez que você se sentir fraco, toda vez que você se sentir limitado, você fala assim, eu sou mesmo, Deus, sou fraco, sou limitado, mas a tua fé me fortalece, mas o Senhor é quem me faz ser forte, então eu sei que em Ti eu posso todas as coisas, e aí você é alguém que está diante do Senhor, que você conhece o Senhor, que você é alguém que ora a palavra de Deus, fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você começa a entender que tudo aquilo que você é hoje é porque Deus é contigo, é porque o Espírito Santo habita em você, é porque você tem autoridade e poder, porque Jesus falou através da sua palavra assim, ó, você, como igreja, você, como alguém que é meu discípulo, tem autoridade e poder em meu nome, então há poder no nome de Jesus, nome de Jesus acima de todas as coisas, então você é alguém que tem essa autoridade agora. Se alguém vier te falar, mas você fala, nossa, eu não sou nada não, mas o meu Deus é poderoso, o meu Deus transforma, o meu Deus cura, o meu Deus liberta, o meu Deus traz vida, o meu Deus é o meu Deus, não é sobre mim, é sobre Ele. As pessoas podem olhar para você e falar assim, nossa, eu nem acredito que você é crente, eu não acho que você é alguém que pode trazer benefício nenhum para ninguém. Você fala, eu não sou mesmo, mas o meu Deus que me salvou, me libertou e me curou e pode te trazer vida assim como Ele trouxe para mim. Você não acredita não, mas eu vou começar a orar pela sua vida. Vou começar a orar pela sua vida e você vai ver, Deus vai fazer com você. Não fica discutindo, não fica brigando não fica querendo, não precisa gente, não precisa, só coloca diante do Senhor, só começa a entender que você é filho, é filha de Deus. E Jesus, Ele nos ensina 3 coisas nessa passagem, que eu quero compartilhar com vocês. 3 coisas. Primeiro, não caminhe segundo as suas possibilidades. Não caminhe segundo as suas possibilidades. Uma hora vai dar ruim. Versículo 14, ele diz assim, então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também, para morrermos com ele. Tem coisas que você está aí patinando, que você está assim, cara, parece que não vai, parece que o Jesus está acontecendo. Jesus está falando assim, eu estou contente que você está passando isso aí, eu estou feliz que você está vivendo isso aí, sabe por quê? Porque agora você vai acreditar que tudo aquilo que você vai viver é através do meu poder que se aperfeiçoa em você. Começa a entender isso, sabe as coisas que está patinando na sua vida, que não está dando certo, você fala assim, cara, não vai, para e fala, Deus, é contigo agora. Senhor, eu estou aqui, eu vou fazer o meu papel, eu vou orar, colocar diante do Senhor, o Senhor para ir lá todo dia, eu vou, Senhor para eu falar com aquela pessoa que me insultou, eu vou falar, mas agora é contigo, o Senhor que vai trazer a restauração, o Senhor que vai trazer aquilo que eu não posso fazer. Tem coisas que você está aí falando, Deus, eu não sei porque eu estou passando isso aí, Deus vai falar assim, ó, estou contente que você está passando isso aí, porque agora você vai crer que sou eu quem faço, que sou eu quem vou te aperfeiçoar, que é através de mim que a sua fé vai ser elevada. Jesus te chama a enxergar a vida com os olhos da fé, porque às vezes, nem Ele desenhando, você conseguirá enxergar com seus olhos naturais. Confie no Senhor. Não haja mais na impulsividade, não haja mais nas suas limitações humanas, não haja mais nas suas emoções. Confie no Senhor, confie naquele que te amou primeiro, naquele que te chamou, naquele que te trouxe uma nova identidade. Você não é alguém esquecido, você não é alguém abandonado, você não é alguém que não tem nome, você é alguém amado, você é alguém alcançado por Deus, você é alguém que é chamado de filho e filha de Deus, você é alguém que pode olhar e falar assim, o meu Pai é o dono de todas as coisas. É assim.
assim que você tem que recorrer ao Senhor, que é o segundo ponto. Então, o primeiro, não caminhe segundo as suas possibilidades. O segundo, recorra a Jesus. Recorra a Jesus. Recorra a Ele. João capítulo 11, versículo 17, a continuidade, diz assim, ó, ao chegar, porque Jesus falou assim, ó, vamos lá agora, vamos ver o que está acontecendo. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Aqui Jesus esperou passar os 3 dias, porque os judeus acreditavam que em 3 dias a pessoa ainda podia estar viva, depois disso, esquece. Né? De certa forma eles não estavam errados, que até tem uma doença que a pessoa pode dormir por 3 dias seguidos, depois acordar. E aqui Jesus falou assim, ó, 4 dias passaram e já estava no sepulcro lá, morto e enterrado, digamos assim. Betânia distanciava-se cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Jesus estava só a 3 quilômetros, estava perto, estava longe não. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Ela estava triste, ela chegou falando, por que você não veio antes, que não teria morrido? Ela estava entristecida, mas ela falou assim, eu sei que tudo aquilo que você pediu, o Pai fará. Eu sei que você pode todas as coisas. Aí Jesus fala, você vai ressuscitar? Não, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar, como todos nós que vamos morrer. Não, vai ressuscitar, eu sou a ressurreição e a vida, você crê? Ela crê. Ela fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ela recorreu a Jesus, no momento de dificuldade, ela foi até Jesus, ela não ficou igual Maria lá, quietinha. Mas olha só o coração dela, depois disso, ela não ficou julgando a sua irmã, ela não ficou assim, ai, Maria não foi. Não. E depois disso, de dizer, ela foi para casa, e chamando à parte Maria, presta atenção nisso aqui, ela foi até Jesus, Jesus falou com ela, sua fé foi fortalecida, ela chegou em casa, não jogou a sua irmã, e ela chamou, falou assim, tem muita gente aqui, vem cá Maria, vamos conversar. Olha só, Jesus está aqui, vai até Ele, vá até Jesus, recorra a Jesus, fale com Ele, fala com Ele. Ela falou, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Às vezes você está aqui e você fala assim, eu não fui até Jesus quando era para eu ir. Eu tentei tantas coisas, tentei fazer do meu jeito, eu fiquei chateado com Deus porque as coisas não aconteceram na minha vida, porque eu fui totalmente ali destruído, enquanto eu achei que Ele me reconstruiria, eu estou chateado com Deus, e agora eu vejo que muitas coisas estão vindo da parte do Senhor, mas eu não estou conseguindo. Jesus te fala essa noite, fala, eu te chamo de novo, venha, venha. Jesus falou assim, chama Maria, fala para ela vir, fala para ela vir. Fala para ela vir. Jesus, versículo 30, ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar aonde Marta o encontrara. Quando notaram que Maria, havia se levantado e saído, os judeus que estavam no conforto da casa seguiram-no, supondo que ela fosse ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deus conhece o seu coração, Deus conhece as nossas limitações. Deus não é como nós humanos, que em momentos de dificuldade quer que a gente coloque uma máscara e fala, não, está tudo bem. Não, Deus quer que você seja quem Ele te criou para ser com Ele. Se está difícil, chega diante dele e se prostra, Deus, está difícil, eu não sei mais o que fazer. É isso que Ele quer. Se você está triste, é o que Ele quer, chega diante dele e chora, e chora, e chora.
Se está tudo bem, se está tudo correndo da maneira que você imaginou, se está tudo alegre, chega diante dele e sorri, e se alegra. Mas não importa as circunstâncias ou quanto tempo você está esperando algo, recorra ao Senhor sempre, sempre, sempre. Antes do milagre acontecer, diante dos seus olhos, Ele quer que o seu coração esteja nele. Antes de Jesus ir até a casa de Marta e Maria e Lázaro, antes de Jesus ir até onde Lázaro estava sepultado, ele esperou fora da cidade. Marta foi encontrar ele fora da cidade, longe de todos. Marta foi até ele antes do milagre acontecer. E antes dele fazer o milagre, ele falou: chama Maria. Porque o que Deus quer é que antes da gente viver o milagre, a gente saiba que o milagre na nossa vida é Ele. Jesus é o maior milagre em nossa vida. Nós estarmos diante dEle, com o coração diante dEle, prostrado diante dEle, é o maior milagre que nós podemos receber. Você não precisa, assim como aqueles que viveram antes de Jesus, esperar, viver o milagre para acreditar em quem Ele é. Você precisa, assim como Marta, olhar para Ele e falar assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio, eu creio, eu creio. Se vai acontecer aquilo que você acha que é o melhor para você hoje, se vai acontecer aquilo que você acha que deveria acontecer, não importa. Mas você crê que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Antes mesmo de Lázaro ressuscitar, Marta olhou para ele e falou assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tenha fé, creia que Ele faz, porque a sua esperança está em Cristo, a sua esperança está nele. Está nele. Quero falar com você aqui agora. Está triste? Está desanimado? Está perdida? Está abandonado? Por que está assim? Porque seu relacionamento acabou? Porque você foi traído? Porque você foi machucado? Você foi enganado por alguém? Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos? Por que você está triste? Por que você está desanimado? Você perdeu alguém? Perdeu um ente querido? Talvez está doente aqui essa noite. Um diagnóstico que não pode mudar através daquilo que os homens, Está assim aqui essa noite. Quero falar com você. Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome essa noite. Fala assim: vem, filha amada, vem, filho amado, venha até mim, vá até Cristo, vá até Jesus. Você tem acesso a Ele. Você está esperando em pessoas, está esperando alguém que vai te consolar, mas Ele é aquele que te traz o consolo, que te traz vida. Ele é aquele que restaura as suas dores, que restaura o seu coração, que tira as suas marcas. Ele é. Você ainda está com indagações, você ainda está com petições, você ainda está murmurando, você está igual Maria, assim, fala: eu não sei, mas pela fé, nessa noite, creia nele, que é a esperança. Ele é a esperança, creia nele. Em Cristo, é nele, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição de Lázaro é o maior milagre que nós podemos contemplar, mas Lázaro morreu depois. Mas Cristo vive, Ele continua sendo a ressurreição e a vida. Ele tem isso para mim e para você na eternidade. Ele tem isso para mim e para você. Mas a pergunta é essa noite: você crê? Você crê que Cristo é o Cristo, o Filho de Deus vivo? Você crê? Você crê essa noite? Saiba que o último ponto para que possamos encerrar, o terceiro ponto, o poder de Jesus é além do que os seus olhos podem ver. O poder de Jesus é além do que os seus olhos podem ver. Tudo pode parecer perdido na sua vida. Você pode estar sem saída aqui essa noite, mas a sua parte é crer nele. É crer nele. A sua parte na história
é remover as pedras, é remover aquilo que tem te impedido de viver o milagre. O que tem te impedido de viver o milagre de Deus na sua vida? É o seu ego? É o seu orgulho? São ídolos? Pessoas que você coloca acima do Senhor? Relacionamentos? É um pecado. O que tem te impedido? Qual a pedra que você tem que remover hoje para que o milagre aconteça? Porque, segundo aquilo que João capítulo 11 diz, nós temos que crer que Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele faz, que Ele continua fazendo. Mas a palavra diz que Jesus, ao chegar diante do sepulcro, Ele chama alguns e fala assim, ó, remova a pedra, até o milagre acontecer. Tem coisas que você precisa fazer, tem coisas que você precisa se posicionar, tem coisas que você precisa colocar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu vou remover as minhas pedras. O que falta você entregar nessa noite para que você viva o milagre de Deus? O que falta você entregar nessa noite para que você viva o extraordinário de Deus na sua vida? O que falta você entregar? É você e o Senhor nessa noite. Porque Ele diz assim, ó, tirem a pedra. Mas Marta falou assim, ó, meu irmão está morto. Ele fala, tirem a pedra. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus disse, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tirem a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creiam que tudo que fizeste, que me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas deles e deixem-no ir. Ei, se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou contigo, vai se cumprir. Tira as pedras. Ei, Lázaro, sai para fora. Sai. Nessa noite, Jesus pede para falar com você. Sai. Mas lembre-se, não é para que você se engrandeça, é para que o nome de Deus seja glorificado. Para que um milagre aconteça, você precisa crer, você precisa saber que Deus enviou o seu próprio Filho por amor a você, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas para que o milagre aconteça, não é para que você se engrandeça, não é para que você tenha uma história para contar, é para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida e através da sua história. Fique de pé nessa hora. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Essa noite quero que você saiba que não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa fazer pela sua vida, pela sua história. Que Jesus é o nome acima de todo nome. Ele tem poder. Ele tem poder para ressuscitar os seus sonhos nessa noite. Espírito Santo, eu oro por cada vida que está aqui, Pai. Que eles possam remover as pedras, Pai. Que eles possam tirar aquilo que tem impedido de estarem diante de Ti. E que eles possam saber e crer que Jesus tem poder para ressuscitar os sonhos deles, Pai. Oh, que eles saibam que o Senhor tem poder para ressuscitar tudo aquilo que morreu na sua vida, na sua história. Cristo tem poder para ressuscitar. Jesus, essa noite venha restaurar a saúde dos seus filhos, Pai. Oh, Espírito Santo, mude nessa noite diagnósticos de morte, diagnósticos, Pai, que não glorificariam o Teu nome. Que nessa noite o Senhor mude, Pai, os diagnósticos, que seja para que o Seu nome seja glorificado.
Oh, eu oro nessa noite, Espírito Santo, por cada filho, por cada filha sua que está aqui. Liberte os cativos nessa hora, Pai. Todos aqueles que estão aprisionados em si mesmo, no seu eu, em traumas, em doenças, Pai, doenças físicas, doença da alma. Espírito Santo, liberte, Pai. Liberte pessoas de vícios terrenos, Pai. Oh, Espírito Santo, liberte pessoas aqui nessa noite de vícios, Pai. De drogas, de bebidas, de pornografia, da mentira, das falácias. Liberte, Pai, pessoas nessa noite, Pai, de ídolos aqui nessa terra, Pai. Liberte, Pai, pessoas aqui nessa noite, tire pessoas do cativeiro, Pai. Mas nessa noite, Jesus, nessa noite, venha com cura, Pai. Venha com cura em cada coração. Ressuscita, Pai, ressuscita, Pai. Ressuscita os teus filhos nessa noite. Assim como a tua palavra diz que em Cristo, Pai, em Cristo nós temos vida, que estávamos em trevas, mas agora estamos na maravilhosa luz. Jesus, venha com cura, Pai, nesses corações. Cure, Pai, famílias nessa noite. Restitui, Pai, nessa noite. Liberte, Pai, traga salvação. Traga salvação. Nessa noite, receba o poder que provém de Cristo. Receba o poder. Ele tem poder para ressuscitar seus sonhos.